pedir para os irmãos se colocassem de pé em referência à palavra e já abríssemos no Salmo 88. Salmos 88. Nós vamos falar de um tema que acredito que é pertinente a todo cristão, né? Em algum momento da nossa vida a gente passa por esse problema ou essa situação aqui. O Salmos 88, nós vamos ler ele todo aqui e nós vamos entender algumas coisas que Emã, que é o escritor desse salmo, expõe, descreve aqui da sua vida, do seu momento que ele está passando. Então, sem delongas, vamos orar, vamos ler a palavra primeiro, a partir do verso 1. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, inclina os Teus ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está cheia de angústias, e a minha vida já se aproxima da morte. Sou contado como os que descem ao abismo, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como ferido de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, pois foram abandonados pelas tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abandonaste com todas as tuas ondas. Afastaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação contra eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição dia após dia. Venho clamando a ti, Senhor, e a ti levanto as minhas mãos. Será que farás maravilhas para os mortos? Ou serás que os finados se levantarão para te louvar? A tua bondade será anunciada na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e de madrugada dirijo a ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o teu rosto? Ando aflito e prestes a morrer desde moço, sob o peso dos teus terrores. Estou desorientado. Sobre mim passou a tua ira, os teus terrores acabaram comigo. O dia todo eles me rodeiam como águas, há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste os amigos e companheiros, e os meus conhecidos agora são trevas. Vamos fechar nossos olhos e orar. Senhor Jesus, nós queremos, ó Pai, nessa manhã, que o Senhor fale no nosso coração, Pai. Que o Senhor coloque, Senhor, em nós a sabedoria, a inteligência de poder entender o que o Senhor quer, entender tudo o que for dito aqui. E reconhecer, Pai, que mesmo em todas as nossas circunstâncias, Senhor, não podemos abandonar a Ti. Não podemos recuar, Senhor. E que de fato sabemos que todo sofrimento, toda angústia que possa alcançar o nosso coração nos abate. Mas também sabemos a um Deus que nós servimos. E nós queremos entender melhor isso aqui nessa manhã. Então fala nos nossos corações, derrama da Tua graça, Senhor, sobre nós. É assim que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Pode assentar. É um salmo triste, né? É um salmo até às vezes pesado demais. Este salmo aqui é considerado o mais triste dos salmos de lamento, né? Os salmos eles são divididos em alguns gêneros literários, como ações de graça, penitência, sabedoria, que são salmos que são didáticos, salmos que ensinam. Louvor e lamento também é um gênero. Ele é considerado o salmo mais triste pela profundidade da sua descrição e a exposição desse homem,
Emã que o escreveu. Emã era, a Bíblia nos fala, né? Emã, o Ezraíta. Ezraíta era um título dado a um homem de sabedoria, um homem sábio. Foi quem escreveu este salmo, e a Bíblia também nos relata, Emã era filho de Corá, e em 1 Crônicas 15, 16 e 25, ela o descreve como um músico e profeta do rei. Então, quer dizer que Emã era um homem assíduo no serviço do templo, era um homem piedoso e temente a Deus. Era um homem com habilidade de poesia e escrita, como ele fez aqui no Salmo. A Bíblia também nos relata em 1 Reis, capítulo 4, verso 31, que Emã era um dos homens mais sábios do tempo do rei Salomão. Então nós estamos aqui diante de um homem temente a Deus, fiel e dedicado ao serviço, vivia para o serviço de Deus, uma pessoa sábia, uma pessoa preparada e que inspirava respeito. Esse é um dos poucos salmos em que não há nenhuma resposta ou expressão de esperança, né? Que existe um final feliz. Inclusive ele termina com a palavra trevas. Em vários dos salmos aqui podemos ver eles começando da mesma forma como começou aqui, como Emã começou, porém do meio para o fim dos salmos sempre aponta para uma esperança ou uma expectativa, né? Existe uma virada em que o lamento se torna esperança, do tipo, Deus ouviu minhas orações, ouviu o meu clamor. Então existe uma mudança de tom ali nesse meio do salmo. O desespero, ele vira expectativa, ele vira esperança. Pois bem, então por que vem ao nosso coração a pergunta, né? Então por que existe um salmo tão desesperançoso na Bíblia? Eu acredito, com minhas palavras eu coloquei, né? Acredito que este salmo foi incluso para poder nos mostrar que tudo que está acontecendo com Emã aqui, um homem de Deus, pode acontecer com cada um de nós. Veremos mais à frente na aplicação que nós vamos fazer aqui, mais um pouco sobre isso. Sabemos de diversas histórias na Bíblia, e também na história da igreja, de que mesmo homens que foram fiéis ao Senhor, sábios e de grande importância ou relevância na história da igreja, sofreram com esta angústia e sentimento que Emã sentiu aqui, estava sentindo. Moisés, que escreveu o Salmo 90 aqui, e Moisés, quando escreve esse salmo, ele escreve esse salmo de forma melancólica. Ele escreve desesperançoso na grandeza de Deus e na pequenez do homem. Naqueles 40 anos em que passou no deserto, Moisés viu, sentiu, experimentou angústias profundas diante da pecaminosidade, quase que não sai, do povo de Israel e de sua rebelião. Podemos falar sobre o profeta Elias, depois de um grande triunfo contra o profeta Baal, e angustiado, deprimido, fugiu do seu povo e se refugiou em uma caverna. Foi preciso que Deus fosse até ele para tirá-lo de lá. O próprio Davi escreveu salmos semelhantes a este aqui. Jó, um homem de Deus e temente a Deus, que perdeu tudo que tinha e mergulhou numa crise de questionamentos já diante do Senhor. A vida do apóstolo Paulo, que constantemente passava por sofrimentos, como preocupações, temores, angústias profundas em seu coração. Na história da igreja também temos alguns homens de Deus, tementes a Deus, que passaram por períodos de angústias espirituais. E eu peguei um exemplo de Charles Spurgeon, um grande pregador reformado, considerado o príncipe dos pregadores, sofria de uma depressão profunda, e que às vezes ele precisava ser levado pelos diáconos da sua casa para a igreja para poder pregar, para poder servir a Deus. Às vezes ele ficava 2 ou 3 semanas de cama sem poder exercer o seu ministério pastoral. Um homem de extrema relevância para a história da igreja. O salmista aqui,
ele se queixa, ele reclama de uma situação, do seu estado, ele coloca diante do Senhor uma expressão de dor, de angústia, sofrimento. Ele tem a sensação de como se Deus estivesse ausente dele, longe dele, surdo para ele. Isso também pode acontecer conosco. Como uma mãe, por exemplo, de perder o seu filho, um casamento que se vai, se desfaz. Como quem sofre uma vida toda com uma doença crônica. Ou de fato, irmãos em Cristo que passam a vida toda com dificuldades financeiras ou espirituais. É deixar claro aqui, igreja, nesse ponto da pregação, que nós estamos sujeitos a isso a todo tempo. Eu acredito que um dos maiores mitos que um cristão pode falar, né, ou na hora de evangelizar, ou de falar de Deus para alguém, é que sua vida vai mudar quando você aceitar Jesus, mudar para melhor. Talvez seja um mito, porque você coloca no coração daquela pessoa a esperança de que todos os problemas dela serão resolvidos. E de fato isso é um erro. Quando nós nos tornamos cristãos, a nossa vida ela de fato não vira um conto de fadas, onde nenhum mal pode nos alcançar, mas nós estamos sim fadados ao fracasso, fadados ao erro, fadados à angústia, como Amã aqui. Nem todos os seus adjetivos, como nós falamos aqui, o fizeram deixar de passar por esse tipo de sofrimento. Nós vimos que esse homem era um cara temente a Deus, um cara que servia na obra todos os dias, um cara que era sábio demais, uma sabedoria extrema, e nem isso fez com que ele pudesse deixar de passar esse tipo de sofrimento. E ele descreve isso no verso 15, né, que o seu sofrimento o acompanhava desde moço, desde a mocidade. Era algo que fazia com que ele sentisse que poderia morrer a qualquer momento, se desfalecer a qualquer momento. Ele se utiliza aqui nesse texto de algumas figuras de linguagem para expressar o seu sofrimento. Nós vamos ver algumas coisas aqui agora. Nos versos 1 e 2, ele diz: ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti, chegue a Tua presença a minha oração, inclina os Teus ouvidos ao meu clamor. Amã sabe que Deus é o Deus da sua salvação, e que ele deve recorrer a Ele todas as suas angústias e sofrimentos. Ele diz que de dia e de noite me lembro de Ti, Senhor. Ao contrário da desistência em orar em momentos difíceis, ele, quanto mais sofria, ele mais clamava, ele mais orava. Buscava o Deus da sua salvação todo esse longo tempo de dia e de noite. Ou seja, ele tinha certeza absoluta do que o Deus que ele servia era o Deus da salvação dele, independente da circunstância dele naquele momento. Ele não deixava de orar, ele não deixava de buscar. Talvez em alguns momentos da nossa vida a gente não tenha a resposta da nossa oração ou do nosso clamor, e quando a gente não tem essa resposta, a gente deixa de orar, a gente deixa de buscar, de fato, porque o nosso coração e o nosso interesse está na resposta de Deus, e geralmente na resposta positiva, né? Naquilo que o nosso coração está inclinado a querer receber essa resposta. No verso 2, é como se ele fizesse um pedido para entrar na presença do rei. Isso, na época, era quando uma pessoa tinha uma audiência com o rei, solicitava uma audiência com o rei, e ele faz essa analogia, que ele queria era somente que Deus o ouvisse. Ele dizia: Senhor, só quero que chegue a sua presença, minha oração, só me ouve, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Aqui ele expressa o quão forte está seu sofrimento, expressando a dor da ausência e do silêncio de Deus. O silêncio nos torna mais intenso o nosso sofrimento. Nenhuma resposta, nenhum consolo, nada. Parece que ninguém está nos ouvindo. Existem momentos assim, de angústia em nossa vida. No verso 3,
quando ele diz que sua alma está farta de males, pois a minha alma está cheia de angústias, e a minha vida já se aproxima da morte. Quando ele diz que a sua alma está farta de males, é como se estivéssemos de fato fazendo uma analogia à comida, né? Fartos, cheios, não aguenta nem mais olhar para aquela comida, mais olhar para aquilo, porque você já está tão cheio, você não se aguenta mais. E ainda fala que sua vida está à beira da morte, como se ele estivesse à beira de um precipício. Com mais um passo, a morte o tragaria. Com mais um passo, ele morreria. No verso seguinte: sou contado como os que descem ao abismo, sou como um homem sem força, atirado, no verso 5, atirado entre os mortos. Sou contado como os que baixam a cova, sem força, atirado entre os mortos, como feridos de morte que estão na sepultura. Essa figura de linguagem ela é retirada dos campos de batalha. O que acontecia na época era que, quando um soldado ele era ferido na batalha, ele era deixado para trás, porque não tinha resgate, não tinha um SAMU, ali 192 aí, não tinha uma ambulância, não tinha ninguém que pudesse o resgatar. Então ele era deixado para trás de propósito mesmo, que não havia resgate. Se ele fosse ferido à espada ou ferimento mais sério ainda, ele era jogado junto aos cadáveres, mesmo ainda estando vivo, porque ele era uma questão de tempo, só para ele poder morrer. A ferida era mortal, já era considerado mais um número nas estatísticas. Então imagina o sentimento desse homem aqui, o quão aflito, o quão angustiado ele está. Como nós lemos, sofrendo desde sua mocidade um tempo longo, mas sem clamar, sem deixar de clamar ao Senhor. Versos 6 a 9, nos versos 6 a 9 ali, diz o seguinte, nós vamos acompanhando aqui: puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas, afasta-te de mim com os meus conhecidos, e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso, não sei, não vejo como sair. No meio do sofrimento, ele se volta para Deus e diz: Senhor, eu sei que foi o Senhor que me colocou nessa situação. Essa passagem é de extrema importância, porque em uma época que nós vivemos, que determinadas teologias, elas nos roubam, de fato, se eu posso dizer assim, nos roubam o conforto de saber que é Deus quem nos coloca nessa situação. Quando nós abrimos questionamentos contra o Senhor, por estarmos sofrendo, por estarmos angustiados e não temos nenhuma resposta. Mas Emã, ele atribui o sofrimento dele a Deus, e por isso ele recorre a Deus. A certeza que é o Deus da sua salvação, ele usa argumentos atribuindo a Deus o que está passando. Ele diz: Senhor, a sua ira pesa sobre mim, tu me abates com todas as tuas ondas. É como se ele estivesse se afogando aqui, como se ele não conseguisse respirar, as águas estavam o cobrindo. Me fizeste objeto de abominação, estou preso, não vejo como sair. Ele não tem solução, igreja. Ele não vê solução aqui, a não ser continuar clamando ao Senhor. Essa consciência que ele tinha aqui, o fato dele saber que tudo isso veio do Senhor, isso não impede dele buscar a Deus. Ele sabe que Deus está por trás de tudo que nos acontece. Nós não sabemos a causa aqui. Ele não fala a causa do seu sofrimento, uma perseguição, uma doença ou qualquer outra coisa. O fato é que Emã sabia que aquilo que o tocava teria sido permitido por Deus. De alguma maneira, ele sabe que vem da parte de Deus, como ele expressa aqui, esse isolamento, essa solidão, ele sabia que vinha do Senhor. Todo sofrimento, angústia, ou tudo que esse homem está passando aqui, vinha de Deus. Cremos que tudo vem dele, estabelecido por ele, e que faz parte de um propósito também já pré-estabelecido por Deus.
Os nossos questionamentos às vezes saem do tom, querido, com o Senhor. Se cremos, acreditamos que Deus, Ele é o Deus da nossa salvação, tudo que acontece em nossa vida tem um propósito de Deus, é permitido por Ele. Quando cremos e temos essa certeza, assim como o irmão tem aqui, que mesmo em todo esse cenário desfavorável para ele, que já há algum tempo ele não deixou de servir a Deus, ele não deixou de ser fiel ao Senhor, ele era um homem sábio, ele era um homem de respeito, e ele não deixava que isso o abatesse de tal forma que ele abandonasse a Deus. E ele diz ainda, insiste em orar e não larga Deus, se prende em Deus. Seus olhos aqui, como falam, desfalecidos de aflição. Ele clama todos os dias, dia após dia, sem esquecer o Senhor, sem pular nenhum dia, nenhum. Ele estava diante de Deus com suas mãos levantadas, esperando uma resposta do seu sofrimento. Quando nós sofremos, como eu falei aqui, a tendência depois de tanto clamar é nos afastar do Senhor, é não obter a resposta dele. Queremos desistir tão fácil, por não entender talvez por que você está passando por isso, chegando a duvidar até mesmo da existência de Deus. Cansados, abatidos, aflitos, sem resposta, deixamos de orar e ficamos sentidos com Deus. E ainda sentidos com Ele, por Ele não ter dado a resposta, amargurado com o Senhor. Verso 10 a 12 aqui, nós vamos ler. Será que farás maravilhas para os mortos? Ou será que os finados se levantarão para te louvar? A tua bondade será anunciada na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? Ele usa esse argumento, ele questiona a Deus. Ele argumenta, Senhor, será que com a minha morte, o que o Senhor ganha com a minha morte? O que o Senhor ganha? Será que se eu morrer, quem verás as tuas maravilhas, os teus prodígios? Quem o fará, Senhor? Quem vai olhar para todas essas coisas? Se eu morrer, o Senhor vai perder um adorador. O Senhor vai perder um servo que está ali todos os dias te servindo, dia e noite, clama a Ti. O que o Senhor vai ganhar com a minha morte? E sinceramente eu não teria nem essa coragem de irmã aqui, né? Sabendo um homem miserável que sou. Primeiro questionamento, Deus ia falar assim, ó, pode morrer, vai, morre. Mas ele sabia o Deus ao qual ele servia. No meio do sofrimento, nós tivéssemos essa consciência, queridos, de Deus, de que Deus está ouvindo, que está conosco, isso traria um grande alívio ao nosso coração, por entender o tamanho e a grandeza do Senhor. Aqui nessa parte final do Salmo, irmão, ele insiste em orar, e ainda coloca alguns argumentos aqui. Verso 13, mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, de madrugada dirijo a Ti a minha oração. O que rejeita, Senhor, a minha alma e oculta de mim o Teu rosto? Ele está aflito aqui, ele está dizendo para Deus que, Senhor, eu Te busco de manhã, de noite, de madrugada. Logo de manhã, no meu levantar, a primeira coisa que eu faço é Te buscar, é clamar a Ti, é orar ao Senhor. Se eu Te busco em todo momento, Deus, por que o Senhor está se afastando de mim? Porque eu não consigo ouvir a Tua voz, porque o Senhor rejeita a minha alma, oculta o Seu rosto da minha presença. Por que, Senhor? Por que essa aflição me toma? Por que me rejeitas? Eu ando aflito, prestes a morrer desde a minha mocidade. É a sensação que irmã tem desde novo. Ele está prestes a morrer a qualquer momento. Ou seja, a vida toda vem passando por esse sofrimento. Depois disso, ele repassa aqui no final de tudo, novamente a sua aflição, a sua angústia a Deus, com seus argumentos. Ele termina dizendo que se sente só, que afastaste para longe os amigos deles, os companheiros, e a única companhia que ele tinha naquele momento eram as trevas. No verso final aqui,
Para longe de mim afastaste os meus amigos e companheiros, os meus conhecidos agora são trevas. Agora você pode compreender dentro desse cenário porque esse salmo é o mais triste da Bíblia. Compreender que por esse tom de angústia, trevas, sofrimento, desespero aqui, mas o mais legal disso tudo é que esse salmo também, como eu falei, é um salmo didático. Ele nos ensina alguma coisa. E nos dá alguns pontos aqui para a aplicação da nossa vida. Talvez você hoje veio para cá com uma esperança de ouvir uma palavra legal, vai me dar um upgrade aí. Mas a realidade do crente é essa. Talvez alguém que você conheça esteja passando por um sofrimento longo, pode ser ele físico ou material, ou algum problema, ou algum filho que tem que cuidar de sua mãe ou de seu pai para o resto da sua vida, ou alguém que está preso a isso. Isso gera sofrimento. A falta de, talvez, dinheiro possa deixar o seu coração aflito, e talvez você ainda não tenha tido uma resposta do Senhor, ou alguém da sua família que você quer que de fato vejam e contemplem as maravilhas de Deus e ainda não fez. Talvez isso traga alguma angústia para o seu coração, qualquer outra situação. Mas existe uma aplicação aqui, existe algo que Deus fala ao nosso coração aqui. E o que isso nos ensina, irmãos, é que mesmo os homens mais santos, mais piedosos, fiéis e inspiradores passam por momentos de profunda melancolia espiritual. Assim como nós citamos aqui no início, Moisés, profeta Elias, Jó, Paulo, Davi, Spurgeon, dentre outros, existem na história da igreja. Estamos sujeitos a essa sensação. Isso que eu quero deixar para você. Nós estamos sujeitos à sensação de experimentarmos o silêncio de Deus. E o silêncio de Deus, talvez para você não seja uma resposta, mas ele é uma resposta. Ele nos faz pensar melhor na maneira que nós nos referimos ao Senhor. As causas são inúmeras, mas o resultado é um só desse sofrimento. Faz parte da vida de um cristão. Como eu falei aqui, não é um conto de fadas. Uma lição é que estes períodos podem durar um pouco mais tempo, ou a vida toda, como eu citei aqui algumas causas que isso pode acontecer, mas a resposta disso tudo, ela está em Deus. Deus deseja mostrar os grandes estragos que os pecados de Adão e Eva trouxe para a humanidade. Vou repetir. A resposta está no que Deus deseja mostrar, os grandes estragos que o pecado trouxe para a humanidade. Deus quer falar ao nosso coração e nos mostrar a nossa fragilidade, o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos frágeis. Ele quer nos ensinar que ainda não estamos no céu, e o quanto ainda nós precisamos dele. Nós não devemos parar de orar, jamais. Isso é um fato. Mesmo que Deus pareça demorar a te responder. Clamar ao Senhor. Podemos clamar como a irmã fez. Ele descreveu todos os seus sofrimentos. Você pode argumentar com Deus? Sim, pode. Pode argumentar com o Senhor. Isso não é pecado, não. Argumente com Ele. Mas uma certeza que Ele tinha no coração é que nós precisamos ter, que Ele é a fonte de todas as coisas, como nós cantamos aqui. Tudo vem dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Todas essas coisas. Ele descreve aqui o sofrimento dele e sempre enfatiza que não parou de orar, não parou de buscar, não parou de clamar ao Senhor. E uma última lição aqui nessa aplicação é que eu não tenho como não fazer essa analogia aqui com o Senhor Jesus. Quão profundos e terríveis foram os sofrimentos de Jesus por nós. Não há comparação ao que nós podemos
passar por conta dele. O estado de sofrimento de Emã aqui nesse salmo, ele se aplica a Cristo. Embora Emã aqui esteja escrevendo a sua própria situação, Cristo sofreu sua vida toda. A Bíblia nos descreve em Isaías 53 que ele era um homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele era um homem de dores desde a sua encarnação, durante sua infância, mocidade, ministério. Ele sabia o que era padecer. No Getsêmani, no momento da angústia da sua morte, ele disse aos discípulos: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. E aí ele suou gotas de sangue pela intensidade do seu sofrimento. Será que a gente consegue imaginar isso? Saber que o nosso Salvador sofreu infinitamente mais do que qualquer coisa que nós possamos sofrer por ele. Pela intensidade do sofrimento. E ele foi levado à cruz, e ali ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? O Senhor sentiu essa angústia, ele sentiu esse sofrimento. E é por causa dos sofrimentos de Cristo que o nosso sofrimento aqui não é vão. Que o nosso sofrimento tem sentido. O Senhor Jesus sofreu para que pudéssemos ser perdoados dos pecados e fôssemos justificados, de maneira que não há mais nenhuma condenação para nós. E é isso que faz que o nosso sofrimento não sejam punições da parte de Deus e não sejam castigos da parte de Deus. E a gente se questiona, né? De repente, na nossa ignorância: Senhor, será que o Senhor está me castigando? Por quê? Porque isso é uma consequência do meu pecado. A consequência do seu pecado estava sobre ele. A consequência do seu sofrimento, do seu pecado ali, estava sobre o Senhor. Foi por você, foi por mim, que ele sofreu na cruz, que ele teve essas angústias. E não há condenação mais para nós, queridos. Isso não é castigo de Deus. Pode argumentar, mas não murmure dessa forma, não crie esse contexto. Lembre-se que esse salmo aqui é um salmo didático e nos ensina que os sofrimentos podem vir para nos ensinar o quanto nós precisamos de Deus, o quanto nós somos fracos. O sofrimento vem principalmente para quebrar a confiança que nós temos em nós mesmos. Muitas das vezes achamos que podemos alguma coisa, ou pela nossa sabedoria, como esse homem, ou pela nossa relevância em algum lugar, ou no trabalho, ou na igreja, em alguma outra situação, na família, né? Ou pelo nosso serviço: eu sirvo ao Senhor, eu faço aquilo que tem que ser feito. Por qualquer uma dessas coisas que nos trazem a confiança de achar que Deus não vai permitir que não temos nenhuma angústia, nenhum sofrimento. Então isso vem para quebrar, né, a nossa altivez, a nossa confiança em nós mesmos, para que nos apeguemos ao Senhor e aprendemos a viver na dependência de Deus, buscar a Deus, a presença dEle, trazer você cada vez mais próximo para o Senhor. O silêncio de Deus aproximou o Emã dele, e que esse silêncio, talvez que você possa estar sentindo, ou a resposta que ainda não chegou para você, possa te aproximar mais de Deus e fazer você entender que Ele é o Senhor que permite que você passe por isso, não como um castigo ou penitência ou sacrifício, não, porque isso Ele já pagou por nós, mas para você saber que Ele é suficiente para nós, que a sua confiança não pode estar em você, não pode estar em nós, tem que estar no Senhor. Independente das circunstâncias, o Senhor nos fortalece, Ele nos consola. Mesmo abatido, aqui Emã confiou. Mesmo à beira da morte, aqui Emã confiou. Mesmo em todo o cenário que ele passou sua vida inteira, ele confiou. Que a nossa confiança possa estar no Senhor, pois Ele levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Por suas pisaduras nós fomos sarados.
E nessa semana agora que nós vamos refletir sobre a Páscoa, sobre tudo que o Senhor fez por nós, não deixe que isso possa ser uma primícia, para que você possa levar a sua vida de maneira diferente, independente das circunstâncias. Clame ao Senhor, adore ao Senhor, pois Ele é quem vai trazer o alívio e o consolo para os nossos corações. Amém? Vamos fechar nossos olhos e orar. Agradecer ao Senhor por tudo que Ele já fez por nós. Eterno Deus, nós queremos aqui diante da Tua palavra, Senhor, que foi dita aqui nessa manhã, entender, Pai, de fato que não somos nada sem Ti, Pai. Entender, Deus, que independente dos nossos sofrimentos, angústias, opressões ou qualquer uma outra coisa, o Senhor está ouvindo sim o nosso clamor. E o Seu silêncio também é uma resposta para nós. Que talvez, Senhor, nosso coração esteja tão apertado, angustiado, sofrido, que não consigamos entender esse momento em nossa vida, que talvez é para quebrar alguma coisa que está nos afastando de Ti, Senhor. Ou até mesmo a confiança que temos em nós mesmos, que tiramos das Tuas mãos, tiramos dos Teus olhos, da Tua presença, mas que nós possamos voltar, Senhor, e entender que o Senhor é o Deus da nossa salvação, Pai. Entender que nenhuma coisa acontece que o Senhor não tenha permitido, que os Teus propósitos possam se cumprir sim em nossa vida, independente do que formos passar, Pai. Nós queremos derramar o nosso coração em Tua presença, dizer a Ti que o Senhor é suficiente para nós, que a nossa vida precisa estar pautada na Tua palavra, que os nossos caminhos precisam ser os Teus caminhos, Senhor, pois Tu és o caminho, a verdade e a vida, e que não há nada fora de Ti. Deus, console nossos corações, que o sofrimento que cada um aqui possa estar passando ou não, mas que possamos entender, Deus, consolo vem de Ti, Pai. Então console corações aqui, nos dê o entendimento, Senhor, e a sabedoria de compreender a Tua palavra, saber o quanto o Senhor nos amou, o quanto o Senhor fez por nós, para que hoje nenhuma condenação pudesse estar sobre nós. Que possamos argumentar assim, que possamos falar assim, expor diante de Ti toda a nossa angústia e sofrimento, mas nunca, nunca perder a certeza de que o Senhor é o Deus da nossa salvação. Nós clamamos a Ti e nós Te agradecemos pelo Teu amor e a Tua graça que está sobre nós e que nos levou para Ti, Jesus. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, Pai, e Te louvamos. Amém.